Bom, se você é mulher, eu tenho que te dar um conselho. Pare de sair com homens quebrados, tá? Porque você não é clínica de reabilitação e você é mulher. Você é mulher, você é energia e quanto mais você tenta consertar um homem emocionalmente destruído, mais ele te puxa pro fundo. Muitos homens vão cair aqui porque esse canal é um canal também majoritariamente masculino. E eu quero que você assista esse vídeo também, porque você vai entender o que eu quero dizer, tá? E você vai até concordar no final. Eu duvido que você não concorde. Se você ficar ofendidinho, se quiser me xingar aí embaixo, pode fazer o que você quiser. Não faz diferença pra mim. Eu acredito que o homem que está quebrado não deve ficar correndo atrás de mulher, tá? E ele tem que resolver a vida dele. É a pirâmide de Maslow, pirâmide de prioridades. O homem precisa se construir o seu próprio império. A mulher, ela não deve focar em ficar saindo com um homem quebrado. Principalmente no início da vida dela, que é o teu auge, né? Dos 20 aos 30 anos é o teu auge, mulher. É o teu auge da fertilidade, né? Você precisa arranjar um homem que ele não precisa ser milionário ou bilionário, tá? Mas ele precisa ser um homem que é ambicioso. Então, olha só o que eu quero dizer. Quando eu falo homem quebrado, eu não tô falando pobre, liso. Eu nem gosto desse termo. Para mim, a mulher que usa esse termo é uma mulher que não oferece quase nada pra mesa. Ser esse tipo de mulher que fica racionalizando, tipo, eu quero um homem que ganhe 10 mil, 20 mil, pra mim é o papo mais patético que existe. Se você é mulher e tá assistindo esse vídeo, e você é o tipo de mulher que pergunta o salário do cara, que pergunta com o que ele trabalha, pra saber quanto dinheiro que ele tem, qual que é o carro dele. Isso pra mim é extremamente patético, tá? Isso pra mim é extremamente tóxico. E pra mim é uma grande red flag na mulher. Né? Do mesmo jeito que o homem agressivo, o homem que ameaça encostar um dedo na mulher, é um homem que tem a maior red flag de todas, né? Então a mulher, pra mim, a mulher interesseira é uma mulher muito perigosa, porque imagina você ser um homem que ama uma mulher, se deita com essa mulher todo dia e protege ela, cuida dela, e essa mulher nunca sentiu atração verdadeira por você, ela só queria a tua grana. Imagina que terrível que é. Tem homem que depois de uma certa idade aceita isso, mas a maioria dos homens, eles simplesmente nem sabem que isso está acontecendo. Eles não sabem que a mulher só tá gostando da grana dele. Ele não tem essa percepção. Eu acredito que a mulher não deve sair com homens quebrados, e quando eu falo quebrado não é só financeiramente, também é espiritualmente e emocionalmente. Então a mulher que sai com homens quebrados financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, ela já tá basicamente assinando um contrato com um homem que vai levar ela pro buraco. Porque se um homem com certa idade, timing de vida dos 20 aos, 40 anos de idade, vamos colocar de 25 a 40 anos de idade. Se esse homem de 25 a 40 anos de idade, ele não tem nenhum tipo de profissão, nenhuma paixão, nenhum propósito e o mínimo de estabilidade, de novo, tá? O mínimo de estabilidade. Não vai ser um bom líder pra tua família, pro teu relacionamento. A mulher é interesseira. Todos nós somos interesseiros em algum nível. A mulher deve ser interesseira instintivamente falando, é biológico, porque a mulher, ela tem filho. Como ela gera filho, ela fica 9 meses extremamente sensível como a criança sendo gerada dentro dela. É uma mulher que fica mais frágil emocionalmente e fisicamente, e ela precisa sim ser protegida e cuidada. O maior trauma para uma mulher é ela ter um filho e o homem largar ela. Por quê? Porque ela sabe que é o momento mais frágil da vida dela. Então a mulher precisa ser interesseira em um certo nível biológico e instintivo, já que ela precisa pensar que em algum momento ela vai ficar frágil nos primeiros meses e até anos da vida da criança. A presença da mãe é imprescindível, então ela vai naturalmente deixar de fazer as coisas dela, deixar de conquistar o propósito dela. O propósito daquela mulher é ser uma grande mãe, pelo menos naquele momento. Eu não tô falando que toda mãe não pode ter uma empresa, não pode trabalhar. Claro, deve, não é a realidade de todos os brasileiros, mas eu tenho certeza absoluta que a vontade de 90% das mães eu gostaria muito de ficar nos primeiros anos de vida do meu filho com ele. Porque a mãe tem essa ligação com o filho, com a criança, e ela sabe o quanto que é importante. Como que ela vai conseguir ficar 9 meses frágil, os primeiros meses ou os primeiros anos com a criança, se o homem
que é o pai dessa criança, que ela escolheu, o homem que ela escolheu, não é um homem que oferece essa provisão, não só financeira, mas também espiritual e emocional. Como? Então a mulher precisa se preocupar com isso. E quando eu falo se preocupar com isso, não é que o homem ele precisa ser milionário, e acima de tanto salário. Não, isso é papo de interesseira. Não é, eu não quero que você coloque um dado lógico, mas o homem precisa sentar na sua frente e demonstrar, pelo menos, o mínimo de vontade de vencer. Vamos ter bom senso, tá, mulheres? Timing de vida. O homem que eu tô saindo tem 20 anos. Ele é um moleque. Exigir uma segurança financeira de um menino é absurdo. Agora, ele tem 20 anos. Ele precisa ter ambição. O que você quer? Eu não sei, ainda não escolhi. A minha opinião é que se você tem 20 anos de idade e você pelo menos não sabe o mínimo ou não tem uma lista de 5 pilares que você quer, esse homem de 20 anos ele precisa pelo menos já ter pensado nisso. O que ele é, o que ele quer. Ele não obrigatoriamente precisa saber, tá? Mas ele precisa pensar nisso. Agora, o homem de 25 anos, tá? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, tem homens de 25 anos que sim, continuam morando com os pais e tá tudo bem. Mas para mim o homem de 25 anos, ele já precisa saber muito bem quem que ele é e o que ele quer da vida. E ele já precisa estar ganhando uma graninha. Não precisa ser ganhando uma fortuna, mas ele precisa estar ganhando uma grana. Agora o homem de 30 anos, agora é a minha visão, a opinião do Felipe, tá? A opinião de um jovem de 22 anos, que com 22 anos saiu da casa dos pais e hoje tem 28 anos de idade. Eu nunca vou comparar a minha realidade. Eu sempre fui obcecado, desde moleque. Falhei muito, fracassei muito e conquistei tudo que eu tenho hoje do zero. Mas eu era um psicopata, eu sou até hoje obcecado. Não é fácil achar pessoas e homens obcecados. Não é fácil. Não é fácil. Existe, mas são poucos, são raros. Mas o homem precisa, com 30 anos de idade, já pensar em sair da casa dos pais e, por favor, ter saído da casa dos pais. 30 anos pra mim, cara, é o limite. Fê, mas eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai. Contextos e contextos. Realmente, se você, não tem ninguém, Fê, eu cuido da minha mãe, é honra. Eu te acho um homem honroso, tá tudo certo. Mas você precisa correr atrás da tua grana para que você não fique refém dela pro resto da sua vida. Eu preciso que você tenha a grana para que você pague alguém para administrar isso para você. O homem com mais de 30 anos, ele já precisa ter se encontrado. E já precisa ter uma segurança. Ele não precisa ser milionário, mas ele precisa ter uma segurança. Então, esse vídeo é um alerta para as mulheres do tipo, provisão é muito mais, um homem provedor é muito mais do que um homem que só provê a grana. Ele também tem que prover segurança emocional, segurança espiritual e segurança financeira. O que é segurança espiritual? É um homem que ele pode não ter religião, mas ele é temente a Deus, ou temente a algo a mais que ele. Ele é temente a algo. Um homem espiritual, ele não precisa acreditar num único Deus, mas ele precisa ser um homem conectado com algo maior. Nem que seja um homem que goste do universo, que goste da natureza, que goste dos animais, você entende isso? Conectado com energia maior, ele também precisa te dar essa provisão de emocional, né? Então ele precisa ser um provedor emocional. Ele precisa ser aquele pilar lógico, racional, que você vai desabar e ele vai se manter calmo, controlado, tranquilo. Não é um homem que é raivoso e perde o controle, e também não é um homem que se desespera e chora mais do que você, tá? É um homem que, um líder natural, é um homem que mantém a calma quando tá tudo uma merda. Fica tranquila, eu vou dar um jeito, deixa comigo. E o primeiro ponto é a provisão financeira, né? Eu nem vou falar da física. Para mim é a obrigação do homem ter ser um provedor físico, no caso ele ser um homem que é forte, tá? Ele é capaz de defender a mulher dele, é capaz de carregar a mulher dele, os filhos dele, é um homem forte, um homem que sabe se defender, um homem que sabe lutar, um homem que é forte mesmo. Eu nem vou colocar isso aqui, porque isso pra mim ainda é genérico, tá? Mas pra mim é importante, imprescindível, tá? Mas eu vou colocar mais a questão financeira mesmo. Então esses 3 pontos pra mim é essencial. Não saia com homens que não apresentam esses 3 pontos: segurança espiritual, segurança emocional e segurança financeira. E no financeiro, lembra, não há nada lógico. Não tem, é esse salário, mas esse cara precisa ganhar a grana dele. Ele precisa ser um trabalhador, ele precisa ser um homem honesto, um homem que trampa. Fê, ele não é rico, mas ele é apaixonante. Ele provê emocional, ele provê espiritual, ele só não é rico ainda. Meu, perfeito. Fica com esse cara. Se você ama esse cara, fica com esse cara.
Porque esse cara, ele vai vencer. Eu era um fudido. Há 5 anos atrás, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Quando eu conheci minha mulher, eu também não tinha o que eu tenho hoje. Minha mulher se apaixonou por mim. E hoje ela tá comigo. Ela que vai morar numa mansão, ela que vai andar de carrão, porque foi a mulher que confiou em mim no começo. Então eu tenho noção disso. E um bom homem também vai ter essa noção, tá? Essa é uma dica para as mulheres. E a dica pros homens é: se você é homem e não tem grana, cara, foca na grana. Ah, mas e se aparecer uma mulher? Se aparecer, beleza, cara. Mas por enquanto, não fica correndo atrás de mulher, não. Corre atrás da sua grana, do teu propósito. Porque um homem com propósito e grana, ele é um homem que não pode ser controlado tão facilmente. Porque ele sabe muito bem o que ele quer e quem ele é. E a mulher que escolhe muito bem o teu homem, o teu parceiro, escolhe muito bem com quem ela se deita, escolhe muito bem o pai dos filhos, é uma mulher que nunca vai passar por uma violência doméstica, porque esse homem tem segurança emocional. É uma mulher que nunca vai passar por uma traição, porque esse homem tem segurança espiritual. E é uma mulher que nunca vai passar por dificuldade financeira, porque esse homem, ele ganha a grana dele, ele é batalhador, e mesmo se ele não for milionário, ele é um cara rico de alma, ele é ambicioso, ele quer mais, ele quer buscar mais. Eu não sei quando, mas em algum momento ele vai estourar. E eu acredito nisso. Ele tem visão. E um homem líder precisa ter visão.